Olá, pessoal. Eu sou a professora Ive Vollinger. Estou aqui com o professor Gustavo Soares, a professora Maria Paula. Estamos batendo um papo sobre anotação de enfermagem. Professores, sejam bem-vindos. Obrigada. Então, falem para mim, o que é a anotação de enfermagem? Eu posso começar, tá, professor Gustavo? Então, assim, Beleza. o que é a anotação de enfermagem? A anotação de enfermagem nada mais é do que um registro muito importante dentro do contexto de saúde no geral. Então, é bem interessante a gente pensar que a anotação de enfermagem ela é um registro geral de tudo aquilo que foi prestado de cuidado, das intercorrências que aconteceram e, por óbvio, ela tem alguns aspectos legais e algumas regras que precisam ser cumpridas. Complementando essa informação, é bom deixar claro que a anotação de enfermagem é realizado por qualquer membro da equipe de enfermagem. Ou seja, quer seja enfermeiro, técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem. Ou escutou alguma coisa, observou alguma coisa, desenvolveu algum procedimento, alguma ação com o paciente, registra-se. Né? Registra-se e, como a colega colocou, tem algumas regras, como, por exemplo, Professor, só um pouquinho, eu buguei aqui. Você disse que a anotação todos os profissionais de enfermagem podem fazer. Exato. Mas aí eu fiquei confusa. E a evolução de enfermagem, quem faz? Então, evolução de enfermagem é feito por enfermeiro, é função privativa do enfermeiro. Porque, tecnicamente, uma escrita é diferente da outra. Na anotação de enfermagem são dados brutos, dados do momento. Aconteceu, vai lá e registra. A evolução de enfermagem requer uma análise contextual do que está sendo realizado. O que foi prescrito na prescrição de enfermagem? Quais são os dados, além dos dados mais objetivos das ações? Um exame físico feito pelo enfermeiro, que é uma função privativa do enfermeiro, né, estabelecido pelo Conselho Federal de Enfermagem, anamnese feita pelo enfermeiro, além das informações advindas das anotações de enfermagem. São várias anotações avaliadas pelo enfermeiro dentro de um período de tempo determinado. 6 horas, 12 horas, dentro das 24 horas ele vai fazer uma evolução de enfermagem, o enfermeiro, com os dados obtidos também das anotações de enfermagem. As anotações de enfermagem têm um papel super importante no sentido de trazer informações não só para a equipe de enfermagem, mas para a equipe multiprofissional. Informações que estarão contidas ali servirão para outros profissionais também da área da saúde. Isso quer dizer que é um instrumento de comunicação interdisciplinar. Sim. Não só da equipe de enfermagem. Com certeza. Até porque nós temos como base principal, né, trabalhar o meio de comunicação dentro da anotação de enfermagem. Então, a equipe que está trabalhando hoje, vamos imaginar que seja um hospital que trabalha com escala 12/36. Eu não tenho contato com a equipe do dia seguinte. No máximo, eu vou trocar o plantão com a equipe da noite. Como que essa pessoa que vai estar no dia seguinte vai saber do meu plantão hoje? Então, é uma forma de comunicação. Por isso que as regras são tão importantes, porque não pode surgir da minha cabeça. Isso precisa seguir as regras, as abreviaturas, as siglas, elas precisam ser padronizadas, para que seja algo que todos nós temos esse contexto e esse mesmo entendimento. Então, é bem relevante esse ponto da comunicação. E quando ela destaca regras, a gente tem que pensar que estamos num ambiente da saúde e temos uma terminologia toda própria. Né? Quer dizer, não que eu vou utilizar essa terminologia com o paciente, o cliente, que muitas vezes afasta o nosso contato com ele. Né? Por vezes essa pessoa tem até dificuldade no entendimento. Não tem um grau de escolaridade que entenda os termos. Até nível cognitivo, né, prof? Vai mudar também essa diferença. A forma como eu falo, questão cultural também, às vezes, uma gíria pode mudar a forma de entender. Deixa eu entender vocês. É uma forma de redigir os meus cuidados. Sim. Mas eu não posso fugir de determinadas regras. Exatamente. Ok. Como, por exemplo, a informação tem que ser clara, concisa, objetiva, cronológica. Né? É importante atentar para algumas orientações dadas pelo próprio Conselho de Enfermagem sobre isso. Cronológica? O tempo. Né? Aconteceu, escreva. Aconteceu, escreva. Aconteceu, agora escreva. Eu entendi. Obviamente, pode ter alguma falha,
mas você vai escrever preferencialmente no momento em que foi desenvolvido. Eu não vou escrever às 11 horas da manhã, colocar o horário de 11 horas da manhã, algo realizado às 8 da manhã. Exatamente. Eu fiz às 8, estou prestando um cuidado, vou lá e faço o meu registro. Esse é o ideal. E se eu fizer uma observação muito tempo depois, devo destacar em que horário foi feito isso. Mas, de novo, esse exemplo. Vamos supor que, por algum motivo, eu vá registrar às 10 horas da manhã algo que foi realizado às 8. Às 10 horas da manhã, eu vou colocar que foi realizado às 8, e não às 10. Eu tenho que destacar o horário em que foi realizado o procedimento, ou obtive a informação, ou a observação. Porque senão fica falso. Algo aconteceu muito mais cedo, e eu vou escrever muito mais tarde. Além do que, as informações dadas no momento correto ajudarão a outros profissionais entendendo que, naquele momento, foram observadas aquelas colocações feitas na anotação de enfermagem. E volto a dizer da importância. Porque muita gente acha que a anotação de enfermagem é coisa do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem. Não, é da equipe. E quando a gente fala equipe, são todos os componentes da equipe de enfermagem. Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Professor Ive, assim, ó, eu gosto de explicar para os alunos muito dessa forma. É como se a gente separasse em caixinhas, né? O médico, ele tem a prescrição do medicamento, ele vai prestar esse tipo de atendimento, o fisioterapeuta vai prescrever os movimentos que ele vai executar para melhora, para reabilitação, o nutricionista vai prescrever a dieta, o educador físico, a prescrição dos exercícios físicos, mas o enfermeiro, que é o que o professor tinha acabado de colocar, a evolução de enfermagem enquanto privativa do profissional enfermeiro, ele vai prescrever o cuidado a ser realizado. Então, a anotação de enfermagem, ela vai dizer exatamente se na prescrição de enfermagem estava, por exemplo, realizar curativo em região de fêmur, o técnico de enfermagem, o auxiliar, o enfermeiro assistencial, às vezes tem enfermeiro júnior, ele realizou aquele cuidado, ele vai colocar isso no verbo passado. Realizado, então foi algo que foi executado e como foi executado e o que eu encontrei ali, para que o próximo, né, que venha a seguir ali na continuação do segmento do cuidado, no plantão seguinte, ele consiga observar cronologicamente qual o melhor horário para fazer esse curativo. Porque essa pessoa pode ter uma tendência, por exemplo, banho no leito. A pessoa culturalmente ela pode ter uma tendência de não conseguir dormir sem tomar banho antes. Entendi. E isso pode interferir diretamente no cuidado do paciente. Então, ter essas informações previamente avaliadas do que está prescrito, mas daquilo que é realizado, porque pode acontecer intercorrências, vai fazer total diferença no nosso cuidado final dentro da enfermagem e para o restante da equipe. Porque da mesma forma, o fisioterapeuta também vai fazer o registro dele, né? Mas aí a gente tem esses níveis de graduação diferentes. Lembrando que o exame físico, como muito bem o professor Gustavo colocou, ele faz parte privativo do atendimento do profissional enfermeiro, aquele que prescreve o cuidado. Todos aqueles que executam cuidado podem estar fazendo aí a realização da anotação de enfermagem, inclusive os auxiliares de enfermagem, que também vai adentrar aí nessas categorias profissionais. Só mais um ponto a respeito do exame físico. O técnico de enfermagem pode participar do exame físico. Vamos lembrar, exame físico são 4 técnicas. Sim. Inspeção, palpação, percussão e ausculta. Quando você vai dar um banho no leito, você está observando o corpo do seu paciente. Sim, indiretamente está fazendo inspeção. Ele vai olhar e vai dizer, tem uma área hiperemiada aqui, vou falar com o meu enfermeiro. O enfermeiro vem, faz uma observação, acrescenta uma ação de enfermagem na sua prescrição, né? Ou uma mudança de decúbito mais detalhada, né? Com menos tempo de intervalo entre uma posição e outra, a utilização de algum produto naquela região, enfim. Há a necessidade de entender a integração do trabalho entre os profissionais de enfermagem. Entendendo isso, a gente entende a integração, a necessidade da integração entre os profissionais de saúde como um todo. E a enfermagem é o elo que faz essa ligação entre os profissionais de saúde. Então, diante de toda a riqueza dessas informações, o que deu para entender que a anotação de enfermagem é um documento oficial, com certeza, vai no prontuário do paciente, ok, mas tem uma ordem específica para que eu possa desenvolver a minha anotação, meu relatório. Cronologicamente, sabe, professora? A gente precisa seguir essa organização. Lembrando que
é muito comum que as instituições trabalhem com o que a gente chama de POP, Procedimento Operacional Padrão. E essas regras da instituição, ela precisa ser respeitada e ser bem desempenhada. Até porque muitas das vezes as instituições, elas estão desenvolvendo algum tipo de selo, de acreditação hospitalar, e para isso a gente precisa seguir as regras. Então, um exemplo, né? Eu posso ter lá uma demanda de um hospital que ele vai trabalhar com a exigência de no mínimo uma anotação ou 2 anotações de enfermagem por turno. Manhã, tarde, 2 no turno da noite. Então, eu preciso respeitar isso. Por quê? Corre um sério risco de chegar no final do plantão e eu não lembrar mais das informações anteriores. Como também a instituição pode acabar trabalhando com algum tipo de relatório, que isso vai me facilitar ali durante o dia para me registrar os sinais vitais. E ao final do dia eu pego aquele fluxograma e vou digitar ele, né? Se o prontuário for de forma eletrônica ou de forma física, colocando ele em ordem cronológica, numa sequência que ela seja, como o professor disse, objetiva Tudo bem, e clara. Eu acho que eu não soube me expressar, desculpa, professora. É aquela parada de encefalopodálica. Como que vou me desenvolver assim? Isso daí vai muito da questão da observação, o que o professor Gustavo falou anteriormente, né, do exame físico, mas como ele bem disse, embora o exame físico ele seja privativo do enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, ele pode participar desse processo. Inclusive, eu acho o exemplo dele muito bom, porque o banho é o melhor momento para a gente poder inspecionar o paciente. Mais íntimo que a enfermagem tem como observar, né, o paciente da cabeça aos pés como até todo. Temos algumas discrepâncias aí céfalo-caudal, céfalo-podal, olhar isso, olhar o paciente da cabeça até os pés, mas sempre tendo aquele cuidado. Se bem que pode ser que alguém tenha cauda também. Também temos essa opção. Mas a gente ter esse cuidado e sempre lembrar, né, do ambiente mais limpo para o mais sujo, para que a gente acabe não levando contaminação. Se eu tenho uma ferida com uma infecção persistente, que tem ali uma bactéria que seja positiva, eu preciso considerar que eu não vou inspecionar primeiro a área limpa e depois, sem trocar o material como a luva, ou fazer a higienização correta da mão, para que a gente não tenha uma piora na sequência do cuidado desse paciente. Então, sim, essa ordem ela precisa ser muito bem acompanhada para que a gente consiga lembrar de tudo e fazer tudo adequadamente. Uma colocação. A enfermagem, por vezes, ela sabe o que tem que fazer. Então, ela executa. É uma profissão muito prática. Sim. E, por vezes, tem dificuldades de registrar o que faz. Mas e quem não tem, professor? Não é? E aí, a gente observa, por exemplo, o médico vai ao paciente, fica poucos minutos e faz uma enorme anotação. O fisioterapeuta, o psicólogo, e a enfermagem fica 24 horas ao lado do paciente e escreve meia dúzia de linhas. Então, existem várias orientações que a gente possa dar em que momento anotar. Eu chego 7 horas da manhã para pegar meu plantão, estou na passagem de plantão, levo uns 15 minutinhos para o enfermeiro fazer a escala, e aí aparece a escala, 7h15 eu vou... Escala. E tem a escala de trabalho, que é aquela que eu sei que eu tenho que segunda, terça, quarta, folga, perfeito. Graças a Deus. E a escala dentro do ambiente de trabalho, quem vai ficar fazendo o quê? Com qual paciente eu vou ficar? Entendi. Uma escala de distribuição de atividades. Aí eu vou e me apresento ao paciente. Isso é um exemplo. Porque se eu perguntar assim, em que momento eu vou escrever? Vão me dizer assim, sempre que tiver intercorrências. Então, se não tiver intercorrência, não preciso fazer. Não preciso escrever nada. E não é assim que funciona. Eu preciso fazer coisas das mais diversas, das minhas atribuições como enfermeiro, das atribuições do técnico, das atribuições do auxiliar de enfermagem, e vou registrar em função das ações executadas. Mas a gente pode ter um pequeno roteiro de um horário dentro de um plantão. Então eu chego e me apresento. Bom dia, eu sou Gustavo Soares, sou seu técnico de enfermagem, sou seu enfermeiro e estarei aqui hoje contigo. A gente sabe os horários das refeições, que são oferecidos ao paciente, normalmente de 3 em 3 horas. O de jejum, né? O café da manhã às 6, 9, 12, 15, 18, 20. Nossa, come tanto assim? Tem que comer. Está ali para comer, não está ali para passar fome. Esses são alguns horários bons para você registrar a aceitação. E a aceitação da dieta, de preferência quantitativamente escrita. Ou seja, aceitou totalmente, parcialmente, não aceitou? Eu não posso escrever ele comeu só o pão. Você vai dizer que o que comeu parcialmente a dieta, destacando que, por exemplo, você não comeu, não se alimentou. Né? Vai destacar, por exemplo, alguma coisa que o paciente não gosta. Agora,
Comeu bem ou comeu mal? Não. Uma avaliação dessa forma não condiz com uma anotação, porque para você vem o almoço, vem arroz, feijão, legumes, verduras e a carne. De repente, para você comer bem é comer os legumes e as verduras. Para mim, seria comer a carne. Então, é muito às abstrato. vezes também a instituição pode facilitar o trabalho, né? 25%, 50%. Trabalhar com porcentagem. Trabalhar com porcentagem. Porque é aquela história de olho nos pops. Sim. E hoje, só complementando, eu faço essa anotação, eu, enfermagem, faço essa anotação, vai servir para quem? Para mim? Serve para o nutricionista. Ele vai passar na visita dele e, ao ter acesso a essas informações, ele já tem uma noção para facilitar o seu planejamento de trabalho com aquele paciente, com aquele setor, por exemplo. Né? O paciente vai fazer a sua higiene de noite, de dia, de noite e de dia. Né? Enfim, a gente sabe que pode ter alterações nos sinais vitais do paciente em função desse procedimento. Então, é bom verificar logo os sinais vitais antes e registrar. Falar nisso, lembrei de um ponto. Registros. Sinais vitais a gente sabe que são números, né? Eu não posso ficar colocando quantificações. E aí? Vamos colocar também. Aí, vamos só pegar um gancho aqui para a gente entender. Um ponto que até agora a gente está seguindo uma linha de registrar porque é comunicação entre a equipe. Mas tão importante quanto é a gente pensar que esse paciente, esse cliente, ele também é um ser de direitos. E ele tem direito a esse prontuário. Então, nós precisamos entender o porquê a gente deve registrar e a gente entra nessa questão da qualificação. Posso colocar somente dados qualitativos ou somente quantitativos? Não, nós podemos trabalhar com as duas coisas. Aquilo que é qualitativo, dizer que a pessoa está normotensa, mas tão importante quanto é eu registrar quanto que está a normotensa, para eu poder avaliar se está aumentando essa pressão arterial ou se ela está diminuindo, se pode ser uma hipertensão ou uma hipotensão. Ok, mas digamos que a instituição, né, que eu trabalho, tem uma planilha, um espaço específico para esses dados. Eu devo ser redundante novamente na minha anotação de enfermagem? Não há necessidade, já que você tem um impresso para isso. Né? Simplesmente um local 10 horas aferidos sinais vitais. Desde que eu tenha sempre o registro. E aí aqui é um ponto importante, sabe, professora? Por que nós devemos fazer esse registro de anotação? Falamos aqui da importância para a comunicação da equipe, para a decisão do cuidado, a importância dessa pessoa enquanto direito, né? Mas a gente também precisa levar em consideração que a anotação de enfermagem, ela pode ser considerada para ensino e pesquisa, levantamentos de dados, por que a gente vai ter, por que temos tantos diagnósticos a mais, quais procedimentos foram mais relevantes, se eu tenho mais cuidado de enfermagem, eu preciso de maior número de recursos humanos. Então também pode servir para gerenciamento de insumos. Se eu tenho registro de maior número de curativos, eu tenho uma justificativa do porquê do gasto daqueles insumos, então já entra a auditoria também. E falando de auditoria, eu pego um scalpel para funcionar a veia do meu paciente. Não consegui. Perdi. Pego outro. Só na quarta punção eu acerto. Legal. Aí eu vou lá e registro. Puncionado, acesso venoso periférico, papapá. Joia. Se eu não fizer o registro das 3 tentativas sem êxito, como é que você vai registrar o gasto de 4 materiais? Sim. Continua sendo insumo. Continua sendo insumo. Então eu tenho que escrever. Por exemplo, após 3 tentativas sem êxito, funcionado acesso venoso. Correto? E justifica a cobrança para o paciente, para o plano de saúde privado. Mas então, caramba, se eu deixar, esquecer, não fazer a minha anotação... Correta. Não, nem fazer. Não, aí você... Esqueci, não fiz. Passei o plantão, vazei e esqueci de fazer. E agora? Vamos ter prejuízo. E agora, só prejuízo? Financeiro. Numa auditoria, por exemplo, né, em que se verifica a cobrança de uma quantidade de insumos num determinado horário, dia, e não registro do gasto desse material, bom, quem vai pagar a conta? Peraí, outra coisa que já fiz uma ponte. Então, a anotação é um documento legal, não só dentro do hospital. E tem... Deixa eu ser mais... E tem que ter regras para a sua escrita. Né? Não pode ter rasura,
não pode ficar pular a linha e assinar lá embaixo, Deixar espaço em branco. deixar espaço em branco, escrever a lápis, nada disso. Né? Você vem errando, vem escrevendo, e errei. Digo, vírgula, e volto a escrever o que é certo. Não vou apagar, né? Não vou fazer como tem gente que faz, né? Pega a borrachinha, bota na boca, e vou apagar. Ah, fica uma maravilha. Vou pegar um esparadrapo, colar em cima, pensando no Cara, mas eu estava no pensando prontuário aqui, físico, né? pensem comigo, a maioria dos documentos físicos estão sendo substituídos pelo virtual. Pelo eletrônico. Sim. E esse é um grande problema, professor. Porque o que acontece? Fala pra mim, o sistema vai corrigir os meus Aí erros? nós temos uma questão importante. As anotações de enfermagem, elas precisam ser precedidas por carimbo e assinatura, né? E inclusive ter essa questão de não deixar o espaço em branco. Se estamos falando de prontuário eletrônico, é muito importante que a gente tenha em mente que a minha senha, ela é única e intransferível. Eu não posso passar para outra pessoa, vai lá e faça para mim, porque daqui a pouco eu volto, né? Eu não posso pedir material, pra você mim, pode. Gustavo, vai lá e escreve por mim, meu paciente, que eu estou indo ali almoçar. Aí ela me passa a senha dela, eu vou lá para papá e eu digito como se fosse ela. Isso Porque não antes pode. você tinha até a possibilidade de confrontação e testes da caligrafia para ver se a mesma pessoa que escreveu ou não. Hoje você não tem mais isso. Então, exatamente. É crime, né? É crime. Vai entrar como crime. E aí é onde a gente entra nessa demanda de que é um documento legal, sim, nós precisamos ter todo esse cuidado. E essa questão da senha depende muito do programa. E aí a gente pausa novamente, né? Um exemplo, o paciente do SUS. O SUS, ele é em território nacional. O que não quer dizer que o meu prontuário do hospital X vai ser o mesmo em outro estado, né? Eu posso não ter essas informações. Por isso, se faz na alta do paciente, do cliente, o que a gente chama de carta de contrarreferência, que ela faz um resumo ali, um apanhado geral, para que essa pessoa consiga saber os principais cuidados que ela teve. Mas, quando a gente fala nessas questões de alinhamento da questão eletrônica, vai depender do programa. Se o programa que eu estou, ele não permite editar, porque senão seria muito fácil. Não gosto do Gustavo, vou pegar a senha dele escondido e vou editar tudo que ele colocou. O que a gente faz? Porque isso pode. Legal. E essas picuinhas, elas existem, né? Infelizmente. Então, a gente precisa estar respaldado dentro dessas situações. Então, o que a gente faz? Alguns programas não vai dar essa possibilidade ou dar o tempo de edição em até tantos minutos depois, mas ele vai ficar registrado, né? Editado. Até numa rede social. Se a gente edita uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, ele vai aparecer que foi editada a mensagem. Então, vai aparecer a edição ou você vai fazer um próximo dentro do eletrônico conforme protocolo da instituição e ele vai ficar o registro que aquilo foi corrigido. Mas aquela coisa, né? Eu não posso lembrar disso uma semana depois ou depois que o paciente, por exemplo, evoluiu a óbito, para me livrar de alguma demanda, porque num processo legal, caso a família entre com uma demanda judicial, as anotações de enfermagem, assim como a evolução médica do enfermeiro, ela vai ser analisada para saber da prestação do cuidado. Então não é lenda essa história que se não a é anotação não bate com a evolução do enfermeiro e dos demais profissionais, o juiz, advogado, pode excluir ou excluir como prova? Sim, exatamente. Em minha defesa? Exatamente. Uma questão, por exemplo, o paciente evoluiu que estava com acesso em... O técnico colocou que ele estava com acesso em membro superior direito, mas a outra pessoa disse que a medicação foi administrada em catéter central. O paciente está com catéter central ou está com acesso venoso periférico? São cuidados de enfermagem diferentes. Numa auditoria tem custos que também são diferentes. Então, isso não pode mudar. A enfermagem é importante em várias esferas, É não só no cuidado, não só o profissional que está mais perto, professora, do cuidado beira-leito. Ele que está ali em tempo integral, principalmente se a gente falar de uma unidade de terapia intensiva, ele está o tempo todo com o paciente, cliente. Então, é muito relevante até para o próprio médico, e isso talvez seria até errado, mas ele, como se a gente levasse um efeito de cascata do erro. Eu não vou conferir, ou conferi vários pacientes e acabei esquecendo, vou olhar para a anotação de enfermagem para me verificar em qual lado, né, direito ou esquerdo, estava o acesso. Se o técnico de enfermagem errar, o enfermeiro, o médico também vai errar. Então, é extremamente importante porque demanda de uma atividade em equipe e acaba acontecendo esse efeito cascata de erro. Resumindo essa conversa, o que eu não posso escrever?
Primeiro, não posso ter rasura e, principalmente, professora, a gente não pode fazer ali julgamento de juízo, causa, questões de preconceito e muito menos trazer ali dentro da escrita palavras que sejam de gírias ou siglas que sejam da minha classificação e que não estejam dentro das abreviaturas classificadas dentro das terminologias médicas. Posso pedir? Só por favor, não deixem de escrever. Apesar da gente buscar as terminologias científicas para poder registrar todas as informações, ainda assim, que você não lembre, mas não deixe de escrever. Você está com um pontinho cianótico aqui no abdômen, não lembra? Escreva. Ponto roxo, 3 dedos à direita do umbigo. Mas não deixe de escrever, porque o grande problema é não registrar. Pior do que registrar o termo inadequado é não registrar. É importante registrar. A enfermagem fica 24 horas por dia com o paciente. Tem coisa pra caramba para escrever. E não escreve. E aí não aparece seu trabalho. Tem dificuldade de reconhecimento profissional. Calma, professor, fique nervoso. Não estou nervoso. Fique nervoso. Vou tomar um remedinho daqui a pouco. Beleza, então. Uma dica final só, prof. Carreguem sempre com vocês, né? Enquanto profissional, um dicionário de termo médico. Hoje em dia a gente tem muito e-book, que é fácil, dá para deixar ali no computador logado. No que o prof falou, não deixem de escrever, peça ajuda, tirem dúvidas e faça do dicionário de terminologia seu melhor amigo, porque realmente, né, aumentar nosso vocabulário vai fazer total diferença na qualidade do nosso registro de enfermagem. E se for virtual, escreva e dê um enter. Sim. Se for Tem que salvar. físico, assine. Assina e carimba. Identifique-se ao final da escrita e assine. Beleza, gente, muito obrigada. Essa conversa foi fantástica. Um prazer, na verdade. Prazer, começar. muito bom. Então, espero, claro, ver vocês no próximo encontro. Com certeza. Bom, vocês gostaram? Esse é o podcast da Melhor de Curitiba. Vem para a Unitec.